Você já imaginou estar sozinho diante de uma multidão que clama por falsos deuses, diante de governantes que rejeitam a verdade, e mesmo assim levantar a voz com coragem para dizer: só o Senhor é Deus? Essa foi a vida de Elias, um profeta que surgiu de repente no cenário de Israel, sem grandes títulos, sem uma linhagem real, mas com uma fé tão ardente que marcou a história para sempre. Elias não foi lembrado por riquezas, palácios ou conquistas militares, mas porque ousou confiar em Deus em tempos de crise, quando a idolatria e a corrupção espiritual estavam no auge da nação. Naquele tempo, Israel vivia sob o governo de Acabe e Jezabel, um casal que levou o povo a adorar Baal, construindo altares pagãos e perseguindo os que ainda permaneciam fiéis ao Senhor. O ambiente era de medo, apostasia e confusão espiritual. Mas é justamente em momentos como esse que Deus levanta homens e mulheres que não se dobram, que não silenciam, que permanecem de pé quando todos se ajoelham diante da mentira. Elias foi esse homem. O primeiro ato que conhecemos dele já foi uma bomba de ousadia. Ele entra diante do rei e declara que não choveria mais em Israel até que ele, o profeta, dissesse o contrário. Imagine a cena, um homem comum vindo de uma pequena cidade, dizendo ao rei mais poderoso da época que a terra ficaria seca, que os recursos acabariam, que o poder humano não teria controle sobre o juízo de Deus. Aquilo foi como desafiar a própria estrutura de poder, e ainda assim Elias teve coragem, porque sabia que quem estava com ele era maior do que qualquer rei. Mas o que mais impressiona é que, mesmo após essa declaração impactante, Elias não foi levado para um palácio ou para um lugar de honra. Deus o escondeu no ribeiro de Querite, onde ele foi sustentado de forma sobrenatural. E aqui já começa a revelação. O profeta que desafiaria reis, primeiro precisou aprender a depender totalmente de Deus, a confiar em provisão milagrosa, até mesmo através de corvos que lhe traziam comida. O homem que enfrentaria multidões primeiro aprendeu a estar sozinho com Deus. E essa é a grande lição da introdução à vida de Elias. Antes do fogo cair do céu no Monte Carmelo, antes do povo se prostrar e reconhecer a soberania de Deus, houve um tempo de preparação silenciosa, de aprendizado no deserto, de confiança em meio à escassez. O que sustenta grandes manifestações públicas da fé são sempre os encontros secretos com Deus. O que vamos ver a partir de agora não é apenas a história de um profeta do passado. É um chamado vivo para todos nós, porque ainda hoje enfrentamos ídolos modernos, ainda hoje vemos corações divididos, ainda hoje há momentos em que precisamos decidir diante de quem nos inclinamos, do Deus vivo ou das ilusões do mundo. A vida de Elias nos mostra que não importa o tamanho da oposição. Se o nosso coração estiver firmado no Senhor, podemos ser instrumentos de milagres, de restauração e de avivamento. E se essa história já está mexendo com você, eu quero te pedir algo muito importante. Curta agora esse vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus hoje. E me conta aqui nos comentários, você já se sentiu como Elias em meio a uma luta que parecia maior do que você? Compartilha a sua experiência, porque ela pode fortalecer outras vidas. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana nós trazemos palavras que edificam, histórias que inspiram e mensagens que vão renovar a sua fé. Elias aparece no cenário bíblico de uma forma surpreendente. Não há uma longa introdução sobre sua família, não conhecemos sua linhagem real, nem uma formação especial. O texto simplesmente nos apresenta: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Pleiterais 17:1. E essa entrada repentina já é um sinal poderoso. Quando Deus decide levantar alguém, ele não precisa de grandes preparações humanas ou títulos imponentes. Basta um coração disposto a obedecer. Elias
vindo de uma pequena região montanhosa, se coloca diante do homem mais poderoso de Israel, o rei Acabe, e anuncia uma palavra que mudaria a história da nação. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui está um ponto fundamental. Elias não fala em seu próprio nome, nem apresenta um raciocínio político ou uma opinião pessoal. Ele se apresenta como alguém que vive diante da face de Deus. Essa é a fonte da ousadia. Ele sabia diante de quem estava espiritualmente e, por isso, não temeu diante de quem estava fisicamente. Esse é um contraste poderoso que precisa alcançar o nosso coração. Quem reconhece que vive diante de Deus não se intimida diante de reis, chefes, autoridades ou circunstâncias. Acabe era conhecido como um rei perverso. Junto com sua esposa Jezabel, havia levado Israel à idolatria explícita, estabelecendo altares para Baal e perseguindo os profetas do Senhor. Era um tempo em que a verdade parecia ter sido sufocada pelo poder político e pela influência religiosa corrompida. E nesse contexto, surge Elias sozinho, com uma palavra de juízo. Ele anuncia que não haveria chuva nem orvalho até que Deus determinasse. Em uma cultura agrícola, onde a sobrevivência dependia diretamente da colheita, aquilo era como decretar falência nacional. Elias não apenas confrontava Acabe, mas desafiava os falsos deuses que prometiam fertilidade e prosperidade. A ousadia de Elias nos ensina que falar em nome de Deus nem sempre será agradável e muitas vezes trará confronto. Ele poderia ter ficado calado, preservado sua vida, se adaptado ao ambiente corrompido, mas escolheu ser boca de Deus, mesmo correndo risco de morte. Isso nos mostra que a fidelidade ao Senhor exige coragem para nadar contra a corrente, para proclamar a verdade, mesmo quando todos preferem ouvir mentiras confortáveis. E aqui há uma conexão forte com a nossa vida. Quantas vezes também enfrentamos Acabes em nosso cotidiano? Situações em que precisamos escolher entre agradar pessoas ou obedecer a Deus. Momentos em que a pressão do ambiente parece sufocar nossa fé. Elias é o lembrete de que não precisamos ser muitos para enfrentar o sistema. Precisamos ser inteiros diante de Deus. O mais impactante é a confiança que ele demonstra. Ao declarar a seca, Elias não tinha como controlar o céu. Não havia nenhum poder humano que pudesse garantir o cumprimento daquela palavra. Mas ele falava com segurança porque sabia que a promessa vinha do Senhor. Isso é fé em ação. Declarar aquilo que os olhos ainda não veem, mas que o coração já tem certeza, porque confia no Deus vivo. Elias não apenas anunciou um juízo, mas mostrou que havia uma autoridade maior do que a de Acabe. A verdadeira autoridade não está no trono humano, mas no trono celestial. E isso também nos confronta. Será que temos vivido conscientes de que o nosso Deus governa sobre todas as coisas, ou temos nos curvado ao medo diante de ameaças e pressões humanas? Esse episódio também quebra expectativas, porque nos mostra que a vitória espiritual não começa com grandes batalhas visíveis, mas com a coragem de abrir a boca e declarar a verdade. Muitas vezes, esperamos o Monte Carmelo de nossas vidas, o grande milagre diante de todos, mas nos esquecemos de que a fidelidade começa nos pequenos atos de coragem. Para Elias, a primeira prova não foi o fogo cair do céu, mas se levantar sozinho diante de Acabe e falar o que ninguém queria ouvir. E talvez o mais belo de tudo seja notar que Elias não era diferente de nós em sua humanidade. Tiago, no Novo Testamento, afirma: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. Ou seja, ele tinha medos, fraquezas, inseguranças. Mas quando escolheu viver na presença de Deus, sua vida comum se tornou extraordinária. Isso nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Precisamos ser disponíveis. Ousadia não significa ausência de medo, mas sim a decisão de obedecer a Deus apesar do medo. E foi essa escolha que colocou Elias no centro da história.
como profeta do Senhor em um tempo de apostasia. Depois de enfrentar o rei Acabe e declarar diante de toda a autoridade política que não haveria chuva nem orvalho em Israel, Elias não foi levado a um lugar de honra, nem aplaudido como herói. Pelo contrário, o Senhor o conduziu para o isolamento, para um tempo de silêncio e aprendizado. Deus disse: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis 17, 3, 4. Esse é um dos momentos mais intrigantes da vida de Elias. Depois de um ato público de coragem, o profeta é levado ao anonimato, escondido em um lugar de total dependência. E aqui já encontramos uma das grandes lições espirituais. Antes de realizar grandes feitos, Deus nos leva a um tempo de quebrantamento, onde aprendemos a depender exclusivamente dele. O profeta que enfrentou um rei agora precisava aprender a confiar em um ribeiro e em corvos como instrumentos da provisão divina. A cena é quase paradoxal. Elias, o homem que declarou a seca, agora vive à beira de um riacho, bebendo de suas águas, enquanto todos ao redor sofrem com a escassez. E mais, ele é alimentado por corvos, aves consideradas impuras segundo a lei judaica. Aqui, Deus estava ensinando a Elias e a nós que ele não depende de padrões humanos, tradições ou meios convencionais para suprir as necessidades dos seus filhos. Ele pode usar até o improvável, até aquilo que parece inaceitável aos olhos humanos, para mostrar que a provisão vem unicamente das suas mãos. Esse tempo no ribeiro de Querite também nos mostra que não basta ter coragem em público. É necessário cultivar intimidade com Deus no secreto. Elias precisava de fortalecimento interior, de uma fé que não dependesse da aprovação das pessoas, mas da presença constante do Senhor. É nesse lugar de silêncio, onde não há plateia nem reconhecimento, que Deus molda seus servos para missões ainda maiores. A dependência de Elias no ribeiro também aponta para a fidelidade de Deus. Todos os dias, os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde. Todos os dias, Elias bebia da água do ribeiro. Isso nos lembra que Deus não dá tudo de uma vez, mas sustenta dia após dia. O milagre não estava em um estoque abundante, mas no cuidado diário. E talvez seja isso que mais nos desafia. Confiar que o amanhã também estará nas mãos do Senhor, mesmo quando hoje temos apenas o suficiente. Quantas vezes também passamos por querites em nossa vida? Momentos em que somos retirados do cenário, em que tudo parece parado, em que precisamos aprender a confiar em pequenas provisões. Às vezes, o ribeiro representa aquele emprego simples que sustenta nossa casa, ou aquela ajuda inesperada que chega no momento certo. É nesses tempos que Deus nos ensina a confiar não nas circunstâncias, mas na sua palavra. E aqui há uma quebra de expectativa poderosa. Enquanto todos em Israel estavam preocupados com a seca, Elias vivia debaixo de um milagre diário. O que para uns era crise, para ele era a escola espiritual. O mesmo Deus que fechou o céu foi quem sustentou seu servo na terra. Isso nos mostra que quando obedecemos à direção de Deus, mesmo em meio a juízo ou escassez, Ele sempre proverá para aqueles que lhe são fiéis. O tempo no ribeiro também prepara Elias para algo maior. No silêncio da dependência, ele aprende a ouvir a voz de Deus. Sem isso, não haveria forças para enfrentar o Monte Carmelo, nem para carregar o peso da missão que viria. O que parecia um exílio era, na verdade, treinamento. E o mais importante, Querite não é um lugar permanente. O texto bíblico diz que depois de alguns dias, o ribeiro secou. E quando isso aconteceu, Deus já tinha preparado a próxima etapa, enviando Elias para a casa da viúva em Sarepta. Isso nos mostra que os tempos de escassez e dependência não duram para sempre. Eles são temporários, mas essenciais para nos amadurecer e nos ensinar a confiar. Elias nos ensina, nesse episódio, que viver pela fé não é apenas clamar por fogo do céu,
mas também confiar em cada detalhe da provisão de Deus, mesmo quando ela vem de formas inesperadas. É no ribeiro de Querite que aprendemos que a verdadeira força espiritual não está em ter tudo, mas em depender totalmente do Senhor. Depois que o ribeiro de Querite secou, Deus não deixou Elias sem direção. O mesmo Senhor que ordenou aos corvos que o sustentassem agora, o envia para a cidade de Sarepta, em território estrangeiro, fora de Israel. Isso por si só já é surpreendente. Em meio a uma seca que assolava toda a região, Deus não escolhe um homem rico de Israel ou alguém com grandes recursos para cuidar de seu profeta. Ele escolhe uma viúva pobre, que estava prestes a preparar sua última refeição com seu filho antes de morrer. Mais uma vez, o Senhor nos mostra que seus caminhos não são os nossos e que a sua provisão muitas vezes vem de onde menos esperamos. Elias chega à entrada da cidade e encontra a viúva apanhando alguns gravetos. Ele pede água e em seguida ousa pedir pão. A resposta dela é comovente e dolorosa. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. 1 Reis 17:12. Essa mulher estava no limite da esperança. Já havia aceitado a morte como destino, mas é nesse cenário de desespero que Elias libera uma palavra de fé. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 13 e 14. Essa ordem soa contraditória. Como alguém pode pedir a última refeição de uma viúva e de seu filho? Mas, na verdade, não era sobre Elias. Era sobre a fé daquela mulher em responder à voz de Deus. Deus não queria tirar dela o pouco que tinha, mas abrir as portas para uma provisão contínua que sustentaria sua vida durante toda a crise. E o milagre aconteceu. Dia após dia, a panela de farinha não se esvaziava e a botija de azeite não diminuía. A cada manhã, quando ela ia cozinhar, o alimento estava lá. Não foi uma abundância de uma vez só, mas uma provisão diária, lembrando que Deus sustenta passo a passo, na medida da necessidade. Essa experiência fala profundamente conosco. Muitas vezes queremos ver a despensa cheia, o futuro garantido, mas o Senhor nos chama a confiar que Ele proverá o pão de cada dia. Mas a história não para aí. Pouco tempo depois, o filho da viúva adoece gravemente e morre. O coração daquela mãe se despedaça e ela culpa Elias, pensando que sua presença havia atraído o juízo de Deus sobre sua casa. Elias então pega o menino, leva-o ao quarto e clama ao Senhor com toda a sua alma: Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E Deus ouve a oração do profeta. A vida volta ao corpo do menino e Elias o entrega à mãe vivo. Esse é o primeiro registro bíblico de ressurreição. E não acontece em Israel, mas em Sarepta, na casa de uma viúva estrangeira. Isso mostra que o poder de Deus não está limitado a fronteiras geográficas, tradições ou status social. Deus pode realizar milagres onde menos esperamos, na vida daqueles que parecem mais esquecidos. O milagre da viúva e de seu filho também traz uma mensagem profunda sobre confiança. Quando entregamos a Deus aquilo que parece ser nosso último recurso, Ele transforma em sustento abundante. Quando pensamos que tudo acabou, Ele mostra que ainda há esperança. E quando a morte parece ter vencido, Ele revela que tem poder até sobre a vida. Essa passagem também quebra uma expectativa espiritual importante. A fé não é apenas sobre receber milagres, mas sobre obedecer, mesmo quando tudo parece ilógico. A viúva de Sarepta poderia ter se recusado, poderia ter guardado o pouco que tinha, mas escolheu crer na palavra de Deus através de Elias.
Sua obediência abriu caminho para a manifestação sobrenatural. Elias, por sua vez, também estava sendo moldado. Ele aprendeu no ribeiro de Querite que Deus é fiel em prover. Em Sarepta, aprendeu que o poder de Deus vai além do sustento material, alcançando até a vida e a morte. Ele estava sendo preparado para desafios ainda maiores, porque quem vê Deus multiplicar azeite e ressuscitar um menino, terá fé para clamar por fogo diante de uma nação inteira. A casa da viúva se tornou um altar de fé, um lugar onde Deus mostrou sua compaixão e poder. E essa história nos lembra que não importa quão pequena ou desprezada seja a nossa realidade, Deus pode transformar nossa casa em lugar de milagres. Depois de ser sustentado por corvos no ribeiro de Querite e de testemunhar milagres extraordinários na casa da viúva de Sarepta, Elias estava pronto para o maior confronto de sua vida. Um embate público entre o Deus vivo e os falsos deuses que dominavam o coração de Israel. Esse momento não aconteceu de repente. Foi o resultado de anos de seca, de fome e de desespero que deixaram a nação fragilizada, sem respostas, sem esperança. A seca, declarada por Elias no início de sua missão, havia se tornado insuportável. O povo clamava por soluções e os profetas de Baal não conseguiam responder. Esse era o cenário perfeito para que Deus mostrasse, de forma incontestável, que só Ele é Senhor. Elias aparece diante de Acabe depois de anos de ausência. O encontro é tenso. O rei, tomado pelo ódio e pela amargura, acusa Elias. És tu o perturbador de Israel? Reis 18:17. Mas Elias, com a mesma ousadia que demonstrara anos antes, responde: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Aqui, vemos o profeta desmascarando a mentira. Não era ele quem havia causado a seca, mas o pecado e a idolatria do povo. Essa troca de palavras já revela o espírito do confronto. Verdade contra mentira, luz contra trevas, fidelidade contra a idolatria. Então Elias propõe o desafio: reunir todo o povo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comiam à mesa de Jezabel. Ali seria decidido quem era o verdadeiro Deus. A proposta era simples. Cada grupo prepararia um altar com um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Senhor. Essa proposta carrega um simbolismo profundo. O Monte Carmelo, conhecido por sua vegetação fértil, agora estava seco pela longa estiagem. Ali, diante da escassez, Deus mostraria sua abundância. E o fogo, elemento impossível de ser controlado em meio àquela seca espiritual, seria o sinal de que o céu ainda estava aberto para quem confiasse no Senhor. O povo se reúne. E Elias faz uma pergunta que ecoa até hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Essa é a essência do confronto. O problema não era apenas a adoração a Baal, mas a indecisão do coração de Israel. O povo queria servir ao Senhor e ao mesmo tempo seguir Baal. Queria a bênção de Deus e o prazer dos ídolos. E Elias expõe essa duplicidade. A mesma questão se aplica a nós. Até quando vamos hesitar entre servir a Deus de todo o coração e ceder às pressões do mundo? O cenário no Monte Carmelo é carregado de tensão. De um lado, centenas de profetas vestidos com roupas chamativas, acompanhados de rituais elaborados representando a força da religião popular. Do outro, um único profeta sem ornamentos, confiando apenas na palavra do Senhor. A desproporção era clara, 850 contra 1. Mas a verdadeira questão não era o número, e sim quem estava com Deus. A preparação do desafio já era uma lição em si. Enquanto os profetas de Baal tinham quantidade, Elias tinha qualidade. Enquanto eles confiavam em gritos e rituais, Elias confiava em um relacionamento vivo com o Senhor.
O Monte Carmelo se tornou o palco da maior demonstração pública de fé da época, onde a decisão de todo um povo estava em jogo. Essa preparação também nos mostra algo sobre a estratégia de Deus. Ele poderia ter mandado o fogo imediatamente, sem confronto, sem desafio, mas escolheu permitir que o povo testemunhasse a falência de Baal para que não houvesse dúvida. Às vezes, Deus permite que vejamos até o fim a impotência dos ídolos modernos, dinheiro, status, prazeres, para que entendamos que só Ele pode responder às nossas necessidades mais profundas. O confronto no Carmelo não era apenas entre Elias e os profetas, mas entre o coração dividido de Israel e a fidelidade do Senhor. O povo, ao se reunir, não imaginava que seria confrontado de forma tão direta, mas estava prestes a testemunhar uma das maiores manifestações da glória de Deus na história. Elias, naquele momento, não era apenas um homem. Era a voz de Deus chamando uma nação de volta à aliança. Um farol em meio às trevas, um lembrete de que ainda há um Deus vivo, mesmo quando tudo parece seco e sem vida. O Monte Carmelo é, até hoje, símbolo do lugar onde precisamos decidir quem governará nosso coração. Chegamos ao ponto alto da narrativa, o momento em que toda a nação de Israel se reuniu no Monte Carmelo para testemunhar qual Deus realmente tinha poder para responder. O desafio estava lançado. De um lado, os 450 profetas de Baal. Do outro, apenas Elias, um único homem. À primeira vista parecia desigual. Mas quando se tem o Deus vivo ao lado, não importa se do outro lado existem centenas ou milhares. A vitória já está garantida. Os profetas de Baal começaram cedo, preparando o altar e o sacrifício. Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta. Para aumentar a intensidade, dançavam ao redor do altar, gritavam, se feriam com facas e lancetas até se cobrirem de sangue. A cena era desesperadora. Centenas de homens clamando com todas as forças, mas o silêncio do céu era absoluto. O povo assistia esperando algum sinal, mas nada acontecia. E quanto mais eles gritavam, mais evidente se tornava que Baal era apenas uma ilusão. Elias então começa a zombar. Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. A ironia do profeta expôs ainda mais a fragilidade daquela adoração. O que deveria ser um momento de poder se tornou um espetáculo de desespero vazio. Depois de horas de tentativas frustradas, chega a vez de Elias. E aqui vemos uma diferença gritante. Enquanto os profetas de Baal se esforçavam em rituais, Elias age com simplicidade, mas com fé profunda. Ele começa restaurando o altar do Senhor que estava quebrado, usando 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Esse gesto tinha um significado poderoso. Antes de clamar por fogo, era necessário restaurar a aliança. O altar quebrado representava a fé fragmentada do povo, e a restauração apontava para o chamado de voltar ao Deus único. Elias não apenas reconstrói o altar, mas faz algo ainda mais surpreendente. Manda encher 4 cântaros de água e derramar sobre o holocausto e a lenha. Isso é feito 3 vezes, até que a água escorre e enche até o rego em volta do altar. Humanamente, isso tornava impossível que o fogo pegasse. Mas espiritualmente, era uma preparação para que não restasse dúvida de que o poder viria do céu e não de esforço humano. Então, Elias ora. Não grita, não dança, não se corta. Faz uma oração simples, curta e direta. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste o seu coração voltar atrás. 1 Reis 18, 36, 37. Essa oração revela a essência da fé de Elias.
ele não buscava sua própria glória, mas que o povo reconhecesse o Senhor como o único Deus. Era uma oração de aliança, de dependência e de propósito. E imediatamente a resposta veio. O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava no rego. Não sobrou nada. O fogo não apenas acendeu o sacrifício, mas destruiu qualquer dúvida sobre quem era o verdadeiro Deus. O impacto foi imediato. Todo o povo, ao ver a cena, se prostrou com o rosto em terra e clamou: "Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" Aquilo que anos de idolatria e engano haviam obscurecido foi dissipado em um instante pela manifestação do poder divino. O coração do povo, que Elias havia chamado de indeciso, finalmente se rendeu à verdade. Esse momento é uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. Ele nos lembra que Deus ainda responde com fogo, não apenas literal, mas espiritualmente. Quando nos dispomos a restaurar o altar do nosso coração e clamar de forma sincera, o fogo do Espírito Santo desce e consome tudo o que é impuro, trazendo renovação e despertamento. A grande diferença entre os profetas de Baal e Elias não estava na intensidade do clamor, mas na fonte da confiança. Enquanto uns gritavam para um Deus inexistente, Elias falava com o Deus vivo, que ouve e responde. Isso nos ensina que não é o barulho que move o céu, mas a fé genuína em um coração quebrantado. O fogo no Monte Carmelo foi um divisor de águas. Israel nunca mais seria o mesmo depois daquela demonstração. E até hoje, essa história nos chama a refletir. Qual altar temos erguido em nossa vida? Será que temos dividido nosso coração entre Deus e ídolos modernos? Ou temos restaurado a aliança, confiando que Ele é o único Senhor? Quando o fogo caiu do céu e consumiu por completo o sacrifício, as pedras, o pó e até a água que enchia o rego em volta do altar, não sobrou dúvida alguma. O povo que antes estava dividido, indeciso, cocheando entre dois pensamentos, agora se prostrou com o rosto em terra e declarou em uníssono: "Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" A cena é poderosa. Depois de anos de engano e idolatria, depois de ter sido seduzido pelas promessas falsas de Baal, Israel finalmente reconhece que apenas o Senhor é digno de adoração. Esse clamor coletivo não foi apenas um reconhecimento intelectual. Foi uma resposta do coração, um grito de arrependimento e de entrega. O fogo que caiu do céu não apenas consumiu o sacrifício, mas também queimou as dúvidas, destruiu os argumentos e quebrou as correntes da idolatria. Foi um fogo purificador que reacendeu a fé do povo e restaurou a identidade de Israel como nação escolhida por Deus. A restauração, porém, não terminou naquele momento de adoração. Elias dá uma ordem drástica. Os profetas de Baal devem ser presos e eliminados. Para nós, isso pode parecer extremo, mas no contexto da época era um ato de purificação espiritual. Aqueles homens não eram apenas enganados. Eram líderes de um culto que havia levado Israel à destruição, à fome e à morte espiritual. O julgamento sobre eles era também um sinal de que a idolatria não poderia mais ter espaço entre o povo de Deus. Era necessário arrancar o mal pela raiz para que não voltasse a crescer. Esse episódio nos lembra de algo essencial. Restauração verdadeira exige confronto. Não basta reconhecer que o Senhor é Deus se continuamos alimentando os profetas de Baal em nossa vida. Sejam eles hábitos, relacionamentos ou pensamentos que nos afastam da presença de Deus. Para que o fogo da fé continue queimando, é preciso romper com o que nos prende à idolatria moderna. A restauração do povo de Israel foi completa porque envolveu tanto o coração quanto as atitudes. Depois disso, algo extraordinário acontece. Elias anuncia a Acabe que a chuva está prestes a cair. 3 anos e meio de seca estavam chegando ao fim. A restauração espiritual do povo abriu caminho para a restauração física da terra. Esse detalhe é profundo,
Quando o altar é restaurado e o coração do povo se volta para Deus, a bênção volta a descer. O céu, que parecia fechado, se abre novamente. O ciclo de esterilidade termina e a vida volta a florescer. Elias sobe ao cume do Monte Carmelo e se coloca em posição de oração. Ele se curva até o chão com o rosto entre os joelhos, em uma postura de humildade e intercessão. O profeta, que acabara de enfrentar centenas de homens, agora se apresenta quebrantado diante de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira vitória não está no espetáculo diante das multidões, mas no secreto da oração. O fogo que caiu foi resposta de fé, e a chuva que viria seria resposta de perseverança. Elias manda o servo olhar para o mar 7 vezes. Nas 6 primeiras não havia nada. Mas na 7ª surge uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Essa pequena nuvem era o sinal de que a abundância estava chegando. E logo o céu se encheu de nuvens escuras, o vento soprou e a chuva torrencial começou a cair. A restauração estava completa. Esse momento é carregado de simbolismo para nós. Muitas vezes, depois que restauramos nosso altar e nos voltamos para Deus, ainda precisamos perseverar em oração até que a nuvem pequena apareça. E quando ela surge, mesmo que seja mínima, já é o suficiente para crermos que a promessa vai se cumprir. O coração de Israel voltou para o Senhor, e o Senhor respondeu não apenas com fogo, mas também com chuva, sinais de juízo e de misericórdia, de santidade e de provisão. O povo, antes apático e dividido, agora estava restaurado. A fé foi reacendida, a esperança renovada e a identidade reafirmada. Israel voltou a ser, naquele dia, o povo de Deus. O fogo purificou e a chuva trouxe vida. O altar reconstruído se tornou o símbolo de uma nova etapa. A restauração do povo de Israel, no Monte Carmelo, não é apenas um relato histórico. É uma mensagem viva para nós. Talvez você esteja em um tempo de seca, de escassez, de coração dividido. Talvez o altar da sua fé esteja quebrado. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que respondeu com fogo e trouxe chuva para Israel pode restaurar a sua vida hoje. Ele ainda responde, ainda purifica, ainda derrama abundância sobre aqueles que se rendem de coração. Após o triunfo esmagador no Monte Carmelo, a atmosfera em Israel estava transformada. O povo que havia vacilado entre 2 pensamentos, agora reconhecia publicamente: só o Senhor é Deus. O fogo do céu havia consumido o sacrifício, a idolatria havia sido desmascarada, e a chuva, após 3 anos e meio de seca, finalmente caíra sobre a terra. Era o auge da vitória de Elias, o ponto alto de seu ministério até então. Mas é justamente nesse cenário de glória que vemos surgir uma das maiores crises pessoais do profeta, mostrando que mesmo aqueles que experimentam milagres e vitórias grandiosas não estão imunes às tempestades internas. A notícia do que acontecera no Carmelo rapidamente chega ao palácio. Jezabel, a rainha pagã que havia sustentado os profetas de Baal, fica furiosa. Ao invés de se render ao Deus vivo diante da prova incontestável, ela reage com ódio e sede de vingança. Ela envia um recado direto a Elias: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como a de um deles. 1 Reis 19:2. Em outras palavras, ela decreta a sentença de morte do profeta. O mais surpreendente é a reação de Elias. O homem que havia enfrentado sozinho 850 profetas no Carmelo, que havia desafiado Acabe sem medo, que havia orado até o céu se abrir, agora se abate diante da ameaça de uma mulher. Ele foge para salvar sua vida, deixando para trás o palco de sua maior vitória. Essa fuga revela algo profundo. Não é a intensidade da batalha externa que mais nos desgasta, mas o peso emocional e espiritual que carregamos em nosso interior. Elias corre para o deserto e ali, sozinho, exausto e desanimado, faz uma oração que expõe sua alma. Já basta, ó Senhor.
Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa confissão é de partir o coração. O profeta que havia sido instrumento de grandes milagres, agora pede a morte. O homem que havia se sentido invencível diante dos profetas de Baal, agora se sente inútil e derrotado. Esse episódio nos mostra a humanidade de Elias. Ele não era um super-herói imune a fraquezas. Era um homem sujeito às mesmas emoções que nós. Ele experimenta aquilo que chamamos hoje de depressão espiritual, um estado de profunda exaustão emocional após grandes conquistas. Muitas vezes, depois de vitórias extraordinárias, somos tomados por um vazio interior, como se toda a energia tivesse sido consumida. É nesse ponto de vulnerabilidade que o inimigo ataca com ameaças e medos, fazendo-nos duvidar do propósito de Deus em nossa vida. O detalhe mais comovente dessa história é a forma como Deus trata Elias nesse momento. O Senhor não o repreende por sua fuga, nem o condena por sua fraqueza. Pelo contrário, ele envia um anjo para cuidar do profeta. Elias, deitado debaixo de um zimbro, é tocado e alimentado com pão assado sobre pedras e água fresca. O anjo lhe diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Essa cena é profundamente reveladora. Antes de restaurar a visão espiritual de Elias, Deus restaura suas forças físicas. O cuidado de Deus é completo, abrangendo corpo, mente e espírito. Esse detalhe nos ensina que, em nossos momentos de maior desânimo, Deus não nos abandona. Ele não espera que nos levantemos sozinhos, mas vem até nós, nos alimenta, nos fortalece e nos prepara para continuar a caminhada. Muitas vezes, precisamos reconhecer que, assim como Elias, não conseguimos seguir adiante sem esse cuidado sobrenatural. O pão e a água que o anjo trouxe representam a provisão divina que nos sustenta quando sentimos que não temos mais forças. O contraste entre o Carmelo e o deserto é marcante. No Carmelo, Elias era um profeta destemido, cercado por uma multidão, orando com ousadia. No deserto, ele é um homem solitário, vulnerável, chorando e pedindo a morte. E é justamente nesse contraste que encontramos a beleza da graça de Deus. Ele se revela não apenas nos grandes feitos públicos, mas também na intimidade do desespero humano. O mesmo Deus que envia fogo do céu é o Deus que envia pão e água a um profeta abatido. A ameaça de Jezabel e o desânimo de Elias nos mostram que até os mais fortes podem fraquejar, mas também revelam que Deus não abandona seus filhos em sua fragilidade. Ele entende nossas lágrimas, nossos medos e nossos cansaços. Ele não desiste de nós quando desistimos de nós mesmos. Ao contrário, ele nos restaura passo a passo, até que estejamos prontos para ouvir novamente sua voz e cumprir nosso chamado. Depois de ser alimentado pelo anjo no deserto, Elias ganha forças para continuar sua jornada. A Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o Horebe. Esse detalhe é cheio de significado. O número 40 aparece em diversos momentos da história bíblica, representando períodos de provação, preparação e transformação. Moisés permaneceu 40 dias no Sinai. Jesus jejuou 40 dias no deserto e agora Elias atravessa o mesmo tempo em direção ao Monte Sagrado. Era como se Deus estivesse conduzindo o profeta a um lugar de reencontro, onde sua fé seria restaurada de forma profunda. Chegando ao Horebe, Elias se refugia em uma caverna. Ali Deus lhe pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta, aparentemente simples, carrega uma profundidade impressionante. Não era que Deus não soubesse onde Elias estava, mas ele queria que o profeta olhasse para dentro de si mesmo. Era um convite à reflexão, à autoavaliação, a reconhecer as razões de seu desânimo e de sua fuga. Elias, em sua resposta, revela sua solidão. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só,
e procuram tirar minha vida. O coração do profeta estava pesado, tomado pelo sentimento de isolamento e inutilidade. Então, Deus decide se revelar de uma forma inesperada. Elias é instruído a sair da caverna e ficar diante do Senhor. Primeiro, vem um vento forte e impetuoso, que despedaçava os montes e quebrava as penhas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto sacode a terra, mas o Senhor também não estava no terremoto. Em seguida vem um fogo, símbolo da própria experiência do Carmelo, mas o Senhor também não estava no fogo. Por fim, após todas essas manifestações grandiosas, Elias ouve um sussurro suave, um som delicado, quase imperceptível, e é nesse sussurro que Deus se manifesta. Esse momento é um dos mais belos e profundos de toda a narrativa bíblica. Deus, que havia mostrado seu poder com fogo diante da multidão, agora escolhe falar com Elias no silêncio, na intimidade, no sussurro suave. Essa cena nos ensina algo fundamental. Nem sempre Deus se revela em sinais grandiosos ou manifestações espetaculares. Muitas vezes ele fala de forma sutil, tranquila, em momentos de quietude. E para ouvir esse sussurro, precisamos silenciar as tempestades internas, os ventos do medo, os terremotos da dúvida e os fogos da ansiedade. Quando Elias ouve o sussurro, ele cobre o rosto com um manto e se coloca à entrada da caverna. Essa atitude demonstra reverência e reconhecimento da santidade de Deus. O profeta que estava desanimado, pedindo a morte, agora encontra a presença restauradora do Senhor. Deus não o abandona, não o substitui, mas o renova e lhe dá nova direção. Mais uma vez o Senhor pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" E o profeta repete sua queixa. Mas dessa vez, a resposta de Deus não é uma repreensão, e sim uma nova missão. Ele envia Elias de volta, com instruções claras para ungir novos reis e levantar um sucessor, Eliseu. Esse detalhe é crucial. Deus mostra a Elias que sua jornada não havia acabado, que ainda havia propósito, que ainda havia trabalho a ser feito. O encontro no Monte Horebe nos mostra que o verdadeiro renovo não vem apenas de vitórias públicas ou manifestações grandiosas, mas do relacionamento íntimo com Deus. É no silêncio, no sussurro suave, que encontramos direção e força para continuar. Elias descobriu que não estava sozinho, que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se dobrado a Baal. Ele não era o último fiel, como pensava. Havia uma comunidade escondida, preservada por Deus, pronta para se unir à sua missão. Essa revelação é profundamente encorajadora para nós. Quantas vezes nos sentimos sozinhos em nossa fé, como se fôssemos os únicos lutando contra um mundo inteiro? Mas o Senhor sempre tem um remanescente. Sempre há mais pessoas do que imaginamos que permanecem firmes, ainda que em silêncio. O Horebe nos lembra que Deus sustenta seu povo, mesmo quando não conseguimos enxergar. O profeta que chegou ao monte pedindo a morte, sai dele com nova vida e nova missão. O Horebe foi o lugar do reencontro, onde o desânimo se transformou em esperança e a solidão deu lugar ao senso de propósito. O Deus que enviou fogo no Carmelo agora envia direção no silêncio. E essa combinação de poder e ternura revela a profundidade do caráter divino. Ele é grande o suficiente para governar os céus e a terra, mas próximo o bastante para sussurrar ao nosso coração. Depois do encontro transformador no Monte Horebe, Elias não voltou o mesmo. O profeta que chegou ali pedindo a morte saiu renovado, com uma nova missão e a certeza de que ainda havia propósito para a sua vida. Entre as instruções recebidas de Deus estava uma das mais significativas: levantar Eliseu como seu sucessor. Esse ato não era apenas uma transição de liderança, mas também um sinal de que a obra de Deus nunca depende de um homem apenas. Ainda que Elias tivesse se sentido sozinho, o Senhor já havia preparado alguém para continuar a missão. Ao descer do monte, Elias encontra Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois. Essa cena, aparentemente simples, carrega uma profundidade espiritual notável.
Eliseu não estava em um templo, nem em um lugar de destaque religioso. Ele estava trabalhando no campo, em uma tarefa comum, aparentemente insignificante. Mas é justamente ali que Deus o chama. Esse detalhe nos ensina que o chamado de Deus não se limita a lugares sagrados ou a pessoas que já parecem preparadas. O Senhor encontra seus escolhidos em meio à rotina, no trabalho diário, nos gestos comuns da vida. Elias, obedecendo à ordem divina, passa por Eliseu e lança sobre ele o seu manto. Esse gesto era simbólico e poderoso. O manto representava a autoridade profética, a unção, a presença de Deus sobre a vida de Elias. Ao colocá-lo sobre Eliseu, o profeta estava transferindo não apenas uma responsabilidade, mas também um legado espiritual. Era como se dissesse: Deus tem um chamado para você. A partir de agora, sua vida não será mais a mesma. A reação de Eliseu é imediata e decisiva. Ele deixa os bois, corre atrás de Elias e pede apenas para se despedir de seus pais. Mas antes de segui-lo, ele faz algo ainda mais marcante. Sacrifica os bois e queima o arado, oferecendo tudo ao Senhor. Esse ato radical simboliza uma ruptura definitiva com sua vida anterior. Eliseu não deixou um plano B para trás. Ao queimar o arado, ele mostrou que não havia retorno. Estava totalmente comprometido com o chamado de Deus. Essa atitude de Eliseu contrasta com a hesitação que muitas vezes vemos em nossa própria vida. Quantas vezes queremos seguir a Deus, mas ainda mantemos vínculos com o passado, segurando as cordas de segurança que nos impedem de mergulhar totalmente no propósito divino. Eliseu nos ensina que seguir o chamado exige entrega total, disposição de deixar para trás até mesmo aquilo que era bom, para viver algo ainda maior. Para Elias, esse momento também foi de grande significado. Ele, que havia se sentido sozinho, agora via diante de si um jovem disposto a carregar adiante a chama profética. Deus estava mostrando na prática que seu plano nunca depende de uma única pessoa. A missão não terminava em Elias, estava apenas sendo ampliada. Essa verdade é fundamental. O reino de Deus não é sustentado por indivíduos isolados, mas por uma sucessão de homens e mulheres que se levantam em cada geração, guiados pela mesma unção do Espírito. O relacionamento entre Elias e Eliseu, a partir daí, é marcado por discipulado. Eliseu não começa imediatamente como profeta de destaque. Ele passa a servir a Elias, aprendendo, observando, sendo moldado no dia a dia. Essa caminhada ao lado do profeta mostra que o chamado de Deus não é apenas um título instantâneo, mas um processo de formação. Antes de fazer grandes obras, Eliseu precisou aprender no silêncio, no serviço, no acompanhamento fiel. Esse detalhe também fala conosco. Muitas vezes desejamos viver os grandes feitos de Deus de forma imediata, mas esquecemos que há um processo de preparo. O discipulado, a obediência, o serviço humilde fazem parte da caminhada. Eliseu entendeu isso e, por isso, foi capaz de viver uma porção dobrada do espírito de Elias mais tarde. A escolha de Eliseu como sucessor é também um ato de esperança. Elias, que havia sentido o peso da solidão e do fracasso, agora via que a história continuaria. O profeta cansado encontrou alívio ao perceber que o propósito de Deus era maior do que suas próprias forças. Eliseu era a prova viva de que a missão não morreria com ele. Esse encontro entre Elias e Eliseu nos mostra duas verdades poderosas. Primeiro, que Deus sempre tem um sucessor preparado, mesmo quando não conseguimos enxergar. Segundo, que o chamado exige renúncia radical e compromisso total. Eliseu deixou tudo para seguir Elias, e Elias encontrou nele a confirmação de que a obra não pararia. A cena do campo, com bois arados e o manto sendo lançado, se torna um marco não apenas na história de Israel, mas também na nossa vida espiritual. Cada vez que Deus nos chama, Ele pede que deixemos algo para trás
Que queimemos nossos arados e sigamos em frente sem olhar para trás. E, ao mesmo tempo, nos lembra que não estamos sozinhos, que sempre há alguém caminhando conosco ou que será levantado depois de nós. O encontro no Horebe havia restaurado a fé de Elias. O encontro com Eliseu confirmou que sua missão tinha continuidade. O manto lançado sobre o jovem no campo foi o sinal de que a obra de Deus é maior do que qualquer profeta e que o Senhor sempre terá instrumentos dispostos a cumprir seus planos. O ministério de Elias caminhava para o seu desfecho, mas não seria um final comum. Diferente de tantos outros homens de Deus, cuja vida terminava com a morte e o sepultamento, Elias teria uma despedida única, um testemunho vivo da glória e do poder de Deus sobre a morte. Mas antes desse momento extraordinário, ele ainda precisava transmitir o legado ao seu sucessor e reafirmar que a obra do Senhor jamais seria interrompida. Elias e Eliseu caminham juntos. O jovem que havia deixado tudo para seguir o chamado, agora acompanha de perto os últimos passos de seu mestre. A cada cidade que passam, Gilgal, Betel e Jericó, Elias parece testar a fidelidade de Eliseu. Ele diz várias vezes: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou até..." Mas Eliseu responde sempre da mesma forma: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." Esse diálogo repetido revela a perseverança de Eliseu e sua determinação em não perder de vista o profeta até o fim. Chegando ao Jordão, Elias realiza um último milagre. Ele toma um manto, enrola-o e fere as águas, que se dividem, permitindo que ambos passem a seco. Essa cena é carregada de simbolismo, pois remete a momentos marcantes da história de Israel. O Mar Vermelho se abrindo diante de Moisés, o Jordão sendo atravessado por Josué. Agora, Elias mostra que o mesmo Deus que agira no passado ainda estava operando. Do outro lado do rio, Elias faz uma pergunta decisiva a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Eliseu não pede riquezas, posição ou segurança. Ele pede algo ousado: "Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." Esse pedido revela o coração de Eliseu. Ele não queria apenas continuar o ministério. Queria ir além, viver ainda mais intensamente a presença e o poder de Deus. Elias, por sua vez, reconhece que o pedido é difícil, mas coloca a condição: se Eliseu o visse ser levado, isso significaria que o pedido seria atendido. É nesse momento que acontece uma das cenas mais grandiosas das Escrituras. De repente, um carro de fogo com cavalos de fogo aparece, separando Elias de Eliseu. E em um redemoinho, Elias é levado vivo ao céu. Não foi pela morte comum que ele partiu, mas por uma intervenção sobrenatural. Eliseu, atônito, grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Essa exclamação revela tanto a dor da separação, quanto o reconhecimento da grandeza espiritual de Elias, o profeta, que outrora pedira a morte debaixo de um zimbro, agora é levado em glória diante dos olhos de seu discípulo. É impossível não ver aqui a graça de Deus. Elias, que havia experimentado fraquezas humanas, termina sua missão de forma honrosa, sendo lembrado não por seu desânimo, mas por sua fidelidade e intimidade com o Senhor. Eliseu, ao ver Elias sendo tomado, rasga suas vestes em sinal de luto, mas logo em seguida pega o manto que havia caído. Esse gesto simboliza a continuidade do legado. O mesmo manto que havia sido lançado sobre Eliseu no campo, agora repousava definitivamente sobre seus ombros. Eliseu retorna ao Jordão, toca as águas com o manto e pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se dividem novamente, e os filhos dos profetas reconhecem: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O legado de Elias vai muito além dos milagres ou do fogo que caiu do céu. Ele deixou a marca de alguém que ousou confrontar reis, desafiar multidões, mas também que aprendeu a ouvir o sussurro suave de Deus no silêncio da caverna.
Elias foi profeta de juízo e de misericórdia, de fogo e de ternura, de coragem diante do Carmelo e de fraqueza no deserto. Seu legado é completo, porque mostra que Deus usa homens comuns para realizar obras extraordinárias. Séculos depois, Elias ainda seria lembrado com honra. Ele aparece ao lado de Moisés, na transfiguração de Jesus, representando os profetas, enquanto Moisés representava a lei. Essa aparição mostra que o ministério de Elias não se encerrou no redemoinho, mas encontrou seu cumprimento em Cristo, o verdadeiro fogo do céu, a voz suave que restaura e a presença que jamais nos abandona. O fim da trajetória de Elias é, na verdade, um novo começo. Seu legado se perpetuou em Eliseu, se estendeu pelas gerações e continua vivo em nós como inspiração de fé, coragem e intimidade com Deus. Elias não foi perfeito, mas foi fiel. Não foi incansável, mas foi obediente. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Não perfeição, mas entrega. Não força própria, mas confiança no seu poder. O homem que subiu ao céu em um redemoinho deixou para trás não apenas histórias de milagres, mas a certeza de que o Deus que responde com fogo é também o Deus que nos sustenta com pão, que nos encontra no silêncio e que prepara sucessores para que sua obra nunca pare. O legado de Elias é eterno, porque aponta para um Deus eterno. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou profundamente com o seu coração. Então, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal para continuar recebendo palavras que edificam, fortalecem e renovam a sua fé. Não deixe para depois, porque Deus tem mais para revelar a sua vida. E se essa história de Elias falou com você, declare publicamente a sua fé. Comente aqui embaixo, eu recebo. Essa simples atitude é um ato profético de concordância com a palavra que você acabou de ouvir. Também deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir que Deus continua respondendo com poder e graça. E não saia ainda. O próximo vídeo já está disponível na tela. Clique e continue mergulhando na presença de Deus através de mais uma história transformadora da Bíblia.